A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. Hoje o Senhor tem uma palavra aos vossos corações, um grande ensinamento de determinação, mas também uma revelação da parte de Deus aos nossos corações. O tema da mensagem de hoje é: o que você tem passado é preparação de Deus para algo lá na frente, para a tua vida. Então, aguenta firme, suporta o processo, porque Deus, Ele sabe como trabalhar. Amém? Nós vamos estar meditando no livro de Números, capítulo 27, o versículo 7, que diz assim: As filhas de Zelofiade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Oh, glória! Aqui, meus irmãos, essa história vai nos falar das 5 filhas de Zelofiade. Zelofiade era da tribo de Manassés. Ele estava junto com Moisés na saída ali do Egito, peregrinando pelo deserto, indo para a terra prometida. Ele teve 5 filhas, que foi Mocla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Porém, meus irmãos, ele não teve nenhum filho homem. E no Antigo Testamento, para a preservação do nome da família e da posse das terras dentro da tribo de Israel, só os filhos homens receberiam a herança. E assim, ele teria recurso suficiente para sustentar a mãe, os seus irmãos solteiros e demais familiares após a morte do pai. Essa herança geralmente era entregue ao primogênito. E as mulheres, elas não herdavam terras. Ao se casarem, elas passavam a fazer parte da família do marido. Geralmente, elas recebiam um dote, como provisão econômica. Só que, com a morte de Zelofiade, e por ele não ter nenhum filho homem, as 5 filhas dele vão até Moisés e pedem a ele que lhes fosse concedida a herança. Elas dizem para Moisés que o seu pai não fez parte da rebelião de Corá, que ele morreu pelo seu pecado. E quando elas vão até Moisés reivindicar os seus direitos, aqui nós aprendemos que em alguns momentos nós precisaremos ser determinadas, tendo fé na justiça de Deus, mas nós temos também que fazer a nossa parte. E elas estavam dispostas a lutar pelos seus direitos, é tanto que era lei que só os homens poderiam herdar as terras, mas elas resolvem ir até Moisés para pedir a parte delas na herança. Ao nos depararmos, meus irmãos, com injustiça, nós temos sim que defender o que é justo e correto, como elas fizeram. Nós não podemos apenas nos calar, seja injustiça sobre as nossas vidas ou a vida de alguém. Nós temos sim que ser justo, que defender a justiça, que falar o que é correto. Além disso, elas nos ensinam sobre a importância de se fazer ouvir. Nós sabemos que a maioria das pessoas diz aquele versículo que diz: quem me justifica é Deus, e não vai tentar se defender. E é claro que isso é válido, é bíblico, foi uma ordem do Senhor, mas é quando Ele diz para a gente se calar. Mas há momentos em que nós vamos ter que nos levantar para tentar defender os nossos direitos. Não é brigar, é conversar, é dialogar. Porque nós todos temos direito de nos defender, irmãos. Nós temos que ter o direito também de ser ouvidos, de dizer a nossa parte, de dizer o nosso lado, para que as pessoas saibam a verdadeira história. E quando essas 5 filhas elas vão até Moisés, ele ouve e ele diz para elas que iria consultar a Deus. Olha só,
Que líder fantástico era Moisés. Tudo ele consultava ao Senhor para saber como resolver a causa, como resolver a situação. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça, que ele sempre, mas é sempre, irmãos, ele age a favor dos oprimidos, dos necessitados, dos inocentes. Nem que para isso seja necessário quebrar tradições, mas o Senhor, ele é justo. E nós vimos no versículo 7 que Deus disse para Moisés que as filhas de Zelofeade falavam o que era justo e que era para ele dar para elas a herança do seu pai. E dizer aos filhos de Israel que a partir de agora, quando alguém morrer e não tiver filho, a herança passará para a filha. Se não tiver filha, para os irmãos, para os tios ou parentes mais próximos. Deus, meus irmãos, ele estabeleceu uma nova lei. Como eu disse, Deus sempre é a favor da justiça. Moisés aqui, eu fico imaginando quando ele levou aquela causa diante de Deus sem saber como resolver, porque ele sabia que o pai dela sempre esteve com eles nas batalhas, ajudando. E ele não sabia como resolver porque era uma lei. Ele não poderia passar a herança para filhas e ele não tinha nenhum filho. Então, quando ele eu fiquei imaginando, quando ele levou aquela causa ali diante de Deus, ele deve ter chegado para Deus e ter dito: Senhor, elas não têm pai, elas não têm irmãos. Como é que eu vou resolver, Senhor, esta causa? Porque a lei diz que eu tenho que dar a herança ao filho, homem. E eu imagino Deus dizendo para Moisés: elas falaram, Moisés, o que é justo. Fui eu quem fiz a lei. Você só escreveu a lei. Então agora, Moisés, muda a lei. Muda a lei, Moisés. Oh, glória! Meus irmãos, Deus é fantástico. Deus aqui mandou mudar a lei para que houvesse justiça na causa daquelas 5 filhas. Deus mudou a lei a favor delas. E Deus fala ao coração de alguém aqui que se for preciso mudar a lei para abençoar o seu povo, ele vai mudar. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que ele muda decreto, muda leis, tira rei, coloca reis. Vocês lembram quando Amã planeja matar ali os judeus e ele faz um decreto para matar todo o povo judeu e o rei assina o decreto? Vocês lembram? Mas tinha Ester, que se levanta a favor do povo, que fala para o rei que era emboscada, que fala a verdade. Ela quis ser ouvida, agora foi orar, foi jejuar, foi buscar a hora certa, mas ela foi ser ouvida. No primeiro momento, ela pede para fazer um jantar para eles, depois prepara outro, mas chega a hora dela defender o povo. E ali quem foi morto foi quem mentiu. A verdade veio à tona, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o que tiver em oculto contra as nossas vidas, basta que você ore pedindo ao Senhor para revelar, que o Senhor revelará a emboscada, vai revelar o oculto e o escondido, vai trazer à tona para te dar vitória. Você pode crer nesta palavra que o nosso Deus, ele é justo. E nós vimos que Amã, quem foi ali enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. E os judeus não foram mortos, porque quando o inimigo trama algo contra o seu povo, Deus já preparou alguém lá perto do rei, lá dentro do castelo, para ajudar o seu povo. Oh, glória! Aleluia!
É assim, meus amados, que o nosso Deus faz. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus poderoso. E o que nós vimos nessa história também é que depois disso tudo que ele manda Moisés mudar a lei para entregar a parte da herança às filhas de Zelofeade, ele diz para Moisés que ele não entraria na terra prometida por ter desobedecido lá em Meribá. E Moisés, quando ele ouve aquelas palavras, ele não foi questionar a Deus. Que eu não vou sair da liderança, que isso. Não. Moisés, ele se preocupou com o povo. Vocês podem ler nesse capítulo. E ele pede a Deus um líder para que o povo não ficasse como ovelhas que não têm pastor. E assim, Josué foi escolhido para continuar liderando o povo. E Moisés, ele impõe as mãos sobre Josué na presença de Eleazar e de toda a congregação, transferindo autoridade para Josué, para que o povo lhe obedecesse, lhe dessem ouvidos. Sabe o que Deus está falando aqui, ao final dessa palavra? Que Ele está preparando você para algo grande. Que Deus está preparando pessoas para liderar e outros para recolher. O Senhor vai começar a recolher pessoas para colocar quem Ele quer colocar no lugar. O Senhor, Ele vai começar a tirar rei, como eu acabei de falar antes. Ele é um Deus que muda lei, que muda decreto, que tira rei, que põe rei. Quando Ele vê que não está dando certo, Ele tira e coloca outro no lugar. E é isso que essa palavra está dizendo aqui para nós. Que o Senhor vai mudar lei para beneficiar o seu povo, mas que o Senhor vai tirar pessoas de posições para colocar aqueles que ainda lhe obedecem, aqueles que ainda ouvem e obedecem o seu mandar. Oh, glória! Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei onde vai ser, mas o Senhor está falando que vai passar, recolhendo uns, tirando outros e colocando quem Ele quer no lugar. Que esse momento, tudo que você tem passado e você não sabe por que de tanta guerra, é o tempo de preparação de Deus para entregar lá na frente algo nas tuas mãos. Então se anima, se alegra, já louva ao Senhor, porque Deus, Ele já te escolheu, mas é necessário capacitação. É necessário que a gente venha ser preparado por Ele para fazer aquilo que Ele já planejou, já determinou para as nossas vidas. Recebe essa palavra em nome de Jesus, que tem o novo de Deus, da parte de Deus, chegando para a tua vida. E que Ele vai fazer reboliço grande, mas Ele vai te colocar no lugar que Ele quer colocar. Recebe essa palavra, meu amado e minha amada, e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra. Perdoa, Senhor, quando nós falamos o que não te agrada, quando murmuramos, quando nos entristecemos por causa das lutas, Senhor. Nos perdoa, Pai. Mas aqui nós já te agradecemos por esta palavra, Senhor, que nós sabemos e entendemos hoje que nós estamos sendo preparados, papai, passando no fogo por muitas vezes, mas é porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Pai. Que seja feita conforme a tua vontade, no teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nos prepara, nos capacita, papai, capacita o teu povo, um povo obediente, um povo que ainda ouve o teu falar e que ainda age conforme a tua direção, Senhor. Para estar, papai, guiando o povo que também é teu, Senhor. Para estar liderando em lugares, Senhor. Para que, meu Deus, leis sejam mudadas, papai, a favor, Senhor,
daqueles oprimidos, necessitados, papai. Daqueles que precisam, Senhor, da tua ajuda, da tua justiça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.